Zombando de um presente de sua empregada negra, um homem rico o descarta como barato. Quando descobre seu valor verdadeiro e inestimável, ele fica envergonhado e profundamente arrependido. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. Richard Thompson estava sentado na cabeceira da mesa de conferências de Mogno, em seu escritório de canto no 47º andar do distrito comercial mais prestigiado de Manhattan. Seu terno italiano estava perfeitamente passado, seu relógio de ouro refletia a luz da manhã enquanto ele tamborilava os dedos impacientemente na superfície da mesa. Ao redor dele, os membros do conselho discutiam a mais recente iniciativa da empresa de investir em arte contemporânea para seus escritórios. A peça de Martinez faria uma declaração no saguão, sugeriu Sarah Shen, chefe de aquisições. Está gerando um burburinho significativo no mundo da arte. Richard mal conteve um revirar de olhos. Vamos nos concentrar nas margens de lucro em vez de decorações, ele interrompeu, com a voz afiada. Arte não gera receita. A sala ficou em silêncio, seus colegas trocando olhares desconfortáveis. Eles já tinham visto isso antes. O notório desdém de seu CEO por qualquer coisa que não impactasse diretamente o lucro líquido. Enquanto isso, em uma garagem reformada no Brooklyn, Rosa Johnson trabalhava metodicamente em sua escultura. O espaço era pequeno, mas organizado, com várias ferramentas penduradas em painéis perfurados e aventais manchados de argila em ganchos. A luz da tarde filtrava pela única janela, iluminando a peça que tomava forma sob suas mãos habilidosas. A escultura, com cerca de 60 centímetros de altura, representava as histórias de resiliência e herança de sua avó, esculpidas em mogno rico com padrões intrincados que falavam de tradições africanas. As mãos de Rosa se moviam com confiança, embora sua mente divagasse para seu trabalho diário. Por 3 anos, ela trabalhou como governanta na mansão de Richard Thompson, mantendo sua casa imaculada enquanto se dedicava à sua arte nas horas restantes. O contraste entre seus dois TRAB e LDS não poderia ser mais gritante. O luxo estéril de sua casa versus a criatividade calorosa de seu estúdio. A escultura levou meses para ser concluída, trabalhada durante preciosas horas da noite após longos dias de limpeza. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado, desde as linhas fluidas representando a jornada de sua avó da Geórgia para Nova York durante a Grande Migração, até as texturas sutis que ecoavam os padrões tribais africanos tradicionais. Rosa sabia que era seu melhor trabalho até então, embora a incerteza a atormentasse sobre presenteá-lo ao seu empregador. Na manhã seguinte, Rosa chegou à mansão Thompson mais cedo do que o normal, carregando cuidadosamente a escultura embrulhada. Ela a colocou na mesa de Richard em seu escritório em casa, onde ele tomava seu café da manhã. Seu coração disparou enquanto ela a arrumava exatamente assim, esperando que esse gesto pudesse preencher o vasto abismo entre eles. Richard chegou em casa naquela noite, seus sapatos estalando contra o piso de mármore. Ele mal olhou para o pacote em sua mesa enquanto afrouxava a gravata. O que é isso? Ele perguntou bruscamente, notando Rosa parada na porta. É um presente, Sr. Thompson, explicou Rosa, com a voz firme apesar do nervosismo. Eu mesma fiz. Achei que poderia dar um toque de aconchego ao seu escritório. Richard desembrulhou a escultura com óbvio desinteresse, seus movimentos descuidados com a embalagem cuidadosa. Quando o último papel caiu, ele mal olhou para a peça antes que seu lábio se curvasse levemente. Um simples traste. Ele murmurou, empurrando-o para o lado com o dedo como se pudesse contaminar sua mesa cara. Por favor, remova-o, Rosa. E no futuro, cumpra com suas tarefas designadas. Rosa ficou paralisada, observando enquanto ele se virava, já absorto em seu telefone. A escultura estava descartada na beirada de sua mesa, seus detalhes intrincados perdidos para ele. Ela sentiu a pontada das lágrimas, mas piscou para contê-las, mantendo sua compostura profissional enquanto cuidadosamente embrulhava a peça. A rejeição não era apenas de sua arte, mas de tudo o que ela representava, sua herança e idade, seu talento, sua tentativa de se conectar através da divisão social que a separava. Enquanto carregava a escultura de volta para a cozinha, as palavras da avó de Rosa ecoavam em sua mente. Sua arte fala verdades que elas não estão prontas para ouvir, criança. Mas continue falando mesmo assim.
A luz do entardecer filtrava pelas pequenas janelas do apartamento da avó de Rosa no Harlem, onde décadas de história da família cobriam as paredes com fotografias e artefatos. Rosa estava sentada à mesa gasta da cozinha de sua avó, a escultura rejeitada colocada entre elas como uma testemunha silenciosa de sua conversa. Mamãe Ada, disse Rosa, seus dedos traçando os padrões de madeira. Às vezes me pergunto se sou tola por continuar tentando. O Sr. Thompson nem olhou direito. As mãos envelhecidas de Ada Johnson envolveram sua xícara de chá, seus olhos afiados apesar de seus 83 anos. Criança. Nossa arte nunca foi sobre a aprovação deles. Quando eu tinha sua idade, vi seu avô esculpir histórias em madeira que os brancos nem reconheciam. Mas essas histórias mantiveram nossa história viva. O apartamento, embora modesto, continha tesouros que nenhuma casa de leilões poderia valorizar adequadamente. Estatuetas esculpidas à mão pelo avô de Rosa, colchas costuradas por gerações de mulheres Johnson e fotografias de familiares que criaram arte apesar de todos os obstáculos que a sociedade colocou em seu caminho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na festa anual do Metropolitan Museum of Art, Richard Thompson estava no meio de uma multidão da elite de Nova York, com uma taça de champanhe na mão. O evento celebrava artistas contemporâneos, embora a multidão parecesse mais interessada em ser vista do que em ver a arte. Acabei de adquirir um Basquiat, Bradford Wellington III anunciou ao seu círculo, sua gravata borboleta ligeiramente torta após sua quarta taça de champanhe. Custou um bom dinheiro, mas é preciso investir nos clássicos. Richard sorriu firmemente, assentindo como se entendesse. Investimentos em arte são tudo uma questão de timing, ele ofereceu vagamente, repetindo frases que ouvirá em eventos semelhantes. Falando em F investimentos, interrompeu Marcus Shen, o negociante de arte que Richard conhecia há anos. Aquela peça no seu escritório, eu vislumbrei durante nossa última reunião. Trabalho notável. Me lembra das primeiras peças de Jerome Baldwin. A expressão de Richard congelou. Jerome Baldwin, o escultor, um dos artistas afro-americanos mais significativos do século passado. Seu trabalho raramente chega ao mercado hoje em dia. Marcus girou sua bebida pensativamente. A técnica de camadas, os motivos culturais, é inconfundível. Embora eu não soubesse que você colecionava o trabalho dele. A conversa continuou, mas Richard permaneceu em silêncio, sua mente acelerada. Ele se lembrou da escultura que havia descartado tão casualmente, tentando lembrar seus detalhes através da névoa de seu preconceito. Jerome Baldwin, o nome o incomodava. Ele já tinha ouvido isso antes, provavelmente em um desses eventos, mas nunca tinha prestado atenção. A peça em seu escritório, Marcus continuou, sem saber da turbulência interna de Richard. Tem sua integração característica de elementos artísticos africanos tradicionais com formas contemporâneas. A maneira como a madeira é esculpida para criar essas linhas fluidas, a menos que eu esteja enganado, é de seu período final, antes de sua morte em 1985. Richard se atrapalhou com seu telefone, procurando rapidamente pelo trabalho de Jerome Baldwin. Imagens apareceram em sua tela, esculturas com semelhanças impressionantes com a peça que Rosa lhe dera. Seu estômago apertou quando ele percebeu a magnitude de seu erro. Peça fascinante, Marcus acrescentou. Deve ter custado uma fortuna. As obras de Baldwin normalmente são vendidas por milhões quando aparecem. A última em leilão foi vendida por 12 milhões. A festa continuou em torno de Richard, mas ele mal percebeu. Sua mente continuou voltando ao momento em que ele havia descartado o presente de Rosa, a crueldade casual de suas palavras, a maneira como ele se recusou a sequer olhar para ele. A vergonha começou a crescer em seu peito, não apenas por potencialmente perder uma obra de arte valiosa, mas por algo mais profundo que ele não estava pronto para reconhecer. À medida que a noite avançava, Richard se viu incapaz de se concentrar nas sutilezas sociais usuais. O peso de seu comportamento anterior, combinado com a revelação sobre Jerome Baldwin, o forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Ele deu suas desculpas e saiu cedo, seus pensamentos já se voltando para como ele enfrentaria Rosa no dia seguinte. Richard passou a noite inteira pesquisando sobre Jerome Baldwin, a tela de seu laptop iluminando seu escritório em casa enquanto ele mergulhava mais fundo na história do artista. Cada artigo, cada imagem,
Cada entrada do catálogo do museu o fazia afundar ainda mais em sua cadeira de couro com crescente consternação. Baldwin não era qualquer artista. Ele era uma figura fundamental na história da arte americana, conhecido por orientar jovens artistas afro-americanos e deixar para trás um legado de obras inacabadas antes de sua morte. A luz da manhã encontrou Richard ainda em sua mesa, os olhos vermelhos pela falta de sono, cercado por impressões e notas. Ele descobriu que as obras finais de Baldwin eram particularmente significativas, com várias peças permanecendo inacabadas no momento de sua morte. Essas obras incompletas se tornaram quase míticas no mundo da arte, com colecionadores e museus procurando por elas por décadas. Quando Rosa chegou pontualmente às 7 da manhã, como fazia todas as manhãs, Richard estava esperando na cozinha em vez de sua reunião matinal habitual. Ela parou na porta, surpresa ao encontrá-lo ali, notando sua aparência amarrotada e a intensidade incomum em sua expressão. Rosa, ele começou, então parou, lutando para encontrar as palavras certas. A escultura que você me deu. Eu a removi como você pediu, Sr. Thompson. Rosa interrompeu calmamente, movendo-se para começar sua rotina diária. Não, por favor, espere, disse Richard, sua voz sem o tom de comando usual. Preciso me desculpar. Eu estava errado. Completamente errado. Não apenas sobre a escultura, mas sobre tudo. Passei a noite aprendendo sobre Jerome Baldwin. Rosa congelou, sua mão ainda na cafeteira. Você sabe sobre o Sr. Baldwin. Eu deveria ter sabido sobre ele muito antes agora, Richard admitiu. A escultura é o trabalho dele, não é? Uma de suas peças inacabadas. O silêncio na cozinha ficou pesado. Rosa se virou para encará-lo, sua expressão cuidadosamente neutra. O Sr. Baldwin foi meu mentor antes de falecer. Ele deixou várias peças inacabadas para seus alunos. Aquela escultura. Ela fez uma pausa, medindo suas palavras. Representa tanto seu legado quanto nossa responsabilidade de continuar seu trabalho. Richard sentiu o peso de sua ignorância e preconceito ainda mais intensamente. Tratei seu presente com desprezo. Nem mesmo dei a ele o respeito de um olhar adequado. Sinto muito, Rosa. Mas Rosa não estava pronta para aceitar seu pedido de desculpas. Anos de experiências semelhantes, de ter sua arte e sua herança rejeitadas, construíram muros que uma manhã de arrependimento não conseguiu derrubar. Sr. Thompson, eu aprecio que você tenha aprendido sobre a importância do Sr. Baldwin, mas isso não é apenas sobre o valor de mercado da escultura. Richard estremeceu com a avaliação precisa dela sobre sua motivação inicial para o pedido de desculpas. Você está certa, ele reconheceu. Estou começando a entender que tenho sido cego para muita coisa. A escultura não é apenas arte. É história, cultura, identidade. São as histórias da minha avó, Rosa acrescentou calmamente. São as vozes de pessoas que não tinham permissão para falar. São os sonhos aos quais elas se apegavam, mesmo quando lhes diziam que não valiam a pena sonhar. Determinado a fazer as pazes, Richard propôs uma ideia que se formou durante sua noite de pesquisa. Quero organizar uma exposição, ele anunciou. Não apenas do trabalho de Baldwin, mas de artistas afro-americanos contemporâneos. Seu trabalho, Rosa. As histórias que precisam ser contadas. A expressão de Rosa permaneceu cética. A arte não é apenas um investimento empresarial, Sr. Thompson. Não é algo em que você pode jogar dinheiro para consertar sua consciência. Eu sei, Richard respondeu, surpreendendo os dois com sua humildade. Não estou tentando comprar perdão. Estou tentando aprender, entender. Usar minha posição para abrir espaço para vozes que ignorei. Você pode me ajudar, não como meu funcionário, mas como um artista. A proposta pairou no ar entre eles, representando uma oportunidade e um risco. Rosa estudou o rosto de seu empregador, procurando por sinais de sua arrogância habitual, mas encontrando, em vez disso, uma vulnerabilidade desconhecida. Na semana seguinte, Richard se viu no estúdio de Rosa pela primeira vez. A garagem convertida no Brooklyn era muito diferente de seu escritório em Manhattan, mas havia uma energia ali que faltava em seu ambiente corporativo estéril. Esculturas finalizadas e pela metade cobriam as paredes, cada uma contando sua própria história por meio de madeira, metal e argila. É aqui que o trabalho real acontece, explicou Rosa,
afastando algumas ferramentas para criar espaço. Seu comportamento reservado habitual havia se suavizado um pouco em seu próprio espaço, onde ela podia falar a linguagem da arte livremente. Cada peça começa como uma conversa com o material, deixando-me dizer o que quer se tornar. Richard notou uma série de fotografias fixadas em um quadro de cortiça, imagens em preto e branco de artistas afro-americanos trabalhando, incluindo uma que ele agora reconhecia como Jerome Baldwin. Sua conexão com essa história. Eu era completamente ignorante de tudo. A maioria das pessoas Rosa respondeu, pegando uma pequena peça em que estava trabalhando. A arte afro-americana sempre existiu, mas foi empurrada para as margens, tratada como uma nota de rodapé. Minha avó costumava dizer que nossa arte é como água. Ela encontra um caminho através de qualquer rachadura, qualquer abertura, porque ela tem que fluir. Falar sobre sua avó desencadeou uma série de histórias que Rosa nunca havia compartilhado antes. Ela contou a Richard sobre como sua avó havia trabalhado como faxineira em uma galeria de arte na década de 1960, dando uma olhada furtiva em livros de técnicas depois do expediente, aprendendo a pintar quando nenhuma escola a aceitava. Ela não tinha dinheiro para a tela, Rosa explicou, sua voz suave com a memória. Então ela pintava em jornal, em papelão, em qualquer coisa que pudesse encontrar. O dono da galeria a pegou um dia, mas em vez de demiti-la, ele começou deixando materiais de arte acidentalmente para trás. Richard escutou, realmente escutou, talvez pela primeira vez na vida. As histórias entrelaçavam arte, luta, resiliência e esperança de maneiras que sua origem privilegiada nunca lhe permitiu entender. Enquanto discutiam os planos para a exposição, Richard começou a entender a magnitude do que estavam empreendendo. Precisamos fazer isso direito, ele insistiu. Não apenas mostrar a arte, mas contar as histórias por trás dela. Criar contexto. Esse é o desafio, Rosa concordou. Esses não são apenas objetos bonitos para decorar paredes. Cada peça carrega história, carrega vozes que precisam ser ouvidas. No entanto, quando Richard começou a procurar seus contatos habituais no mundo da arte, ele encontrou resistência inesperada. Uma exposição de artistas afro-americanos, disse um dono de galeria com desdém. Isso é um pouco nicho, não é? Nossos colecionadores preferem obras mais tradicionais. Outro sugeriu relegá-lo ao mês da história negra, perdendo completamente o ponto. Se encaixaria melhor com nossas iniciativas de diversidade. Eles explicaram, reduzindo séculos de tradição artística a uma caixa de seleção corporativa. Richard se viu cada vez mais frustrado com o racismo sutil e não tão sutil que encontrou. Ele começou a entender o que Rosa e inúmeros outros enfrentaram durante toda a vida. Eles não conseguem ver além de seus próprios preconceitos. Ele desabafou com Rosa durante outra visita ao estúdio. Da mesma forma que eu não conseguia antes. Agora você entende por que isso importa tanto, Rosa respondeu, trabalhando em uma nova peça inspirada em seu projeto. Não se trata apenas de obter espaço na parede de uma galeria. Trata-se de desafiar todo o sistema que decide qual arte vale a pena ver. A resistência que enfrentaram apenas fortaleceu a determinação de Richard. Ele começou a usar suas conexões comerciais de novas maneiras, alcançando figuras influentes que poderiam estar dispostas a desafiar o status quo. Cada rejeição se tornou uma lição de persistência. Cada porta fechada uma oportunidade para encontrar outro caminho a seguir. O sol do fim do outono lançava longas sombras através das janelas do estúdio de Rosa enquanto ela contemplava seu último trabalho. Richard estava sentado perto, seu paletó descartado, mangas arregaçadas, bem diferente de sua aparência polida de sempre. Suas sessões semanais de planejamento para a exposição tinham evoluído para algo mais pessoal, uma amizade genuína construída em respeito mútuo e compreensão. Você deveria mostrar esta peça, Richard sugeriu, apontando para uma escultura que Rosa estava hesitante em exibir. É poderosa. Rosa balançou a cabeça, passando os dedos pela superfície esculpida. É muito pessoal. Oite, ele ligou para Rosa. Eu entendo agora, ele disse calmamente. É isso que você enfrentou durante toda a sua carreira. Não apenas hostilidade aberta, mas essa rejeição educada. Essa é a maneira que eles têm de fazer você se sentir como se estivesse pedindo demais, simplesmente pedindo igualdade. Rosa estava trabalhando até tarde em seu estúdio,
dando os retoques finais em uma nova peça. Bem-vindo ao meu mundo, ela respondeu, mas sem amargura. A questão é, agora que você vê, o que vai fazer a respeito? A resposta veio a Richard enquanto ele dirigia para casa pelas ruas da cidade. Ele precisaria arriscar mais do que apenas dinheiro. Ele precisaria arriscar sua posição social, seus relacionamentos comerciais, tudo o que ele valorizava anteriormente. A exposição não teria sucesso por meio de meias medidas ou escolhas seguras. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião de emergência com o conselho de diretores de sua empresa. Vamos financiar a exposição nós mesmos, ele anunciou. Completamente. E faremos isso direito. Os membros do conselho trocaram olhares preocupados. Os acionistas não vão gostar disso, um deles alertou. Não é um uso prudente dos recursos da empresa. Então usarei meus recursos pessoais, declarou Richard. Venderei minha coleção de arte se for preciso. Esta exposição importa mais do que qualquer investimento que já fiz. A ligação veio em uma manhã de terça-feira. A avó de Rosa havia sofrido um derrame e estava no hospital. Rosa se viu dividida entre seus compromissos com a exposição e sua necessidade de estar com a mulher que moldou sua vida e sua arte.